Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do TCC 360 Podcast, o único podcast que te leva do zero à aprovação do TCC. Eu sou Eretusa Gugel E eu sou Lucas Maciel. e hoje nós vamos falar sobre a polêmica de que o TCC não serve para nada. Há algumas afirmações ou algumas crenças bem comuns do meio acadêmico que muitas vezes impedem os alunos de progredir na elaboração do TCC. Essa questão de que o TCC não serve para nada, essa crença, ou essa colocação de que o TCC não serve para nada, pode estar atrapalhando a elaboração do TCC de muitos alunos, porque impede que esses alunos tenham motivação em realizar a elaboração desse trabalho. Lucas, qual a sua opinião ou a sua sugestão para os alunos que têm essa crença de que o TCC não serve para nada? Porque, claro, se eu acredito que o meu TCC não serve para nada e vai me exigir um certo esforço, então, muito provavelmente, eu não vou me empenhar ou eu não vou me esforçar em elaborar um bom trabalho ou mesmo de elaborar o TCC. Exatamente. Bom, se a pessoa acha que aquele trabalho não serve para nada, ela vai ter uma dificuldade imensa de realizar aquele trabalho. Porque se eu acho que o TCC não serve para nada, para que eu vou dedicar o meu tempo, o meu esforço para fazê-lo? Então, essa certamente é uma dificuldade quase intransponível, porque se a pessoa já desde o início ela acredita que não serve para nada, ela não vai conseguir fazer, ela vai ficar enrolando e talvez inclusive ela até procure às vezes práticas ilegais para que alguém faça o trabalho para ela e ela apresente como sendo dela. Ou seja, é algo muito complicado. Mas o que a gente pode perguntar é por que a pessoa tem essa ideia de que o TCC não serve para nada. Isso tem várias raízes, várias crenças que estão aí por trás, coisas que remontam até a vida escolar pregressa desse sujeito. Muitas vezes na escola, a pessoa não foi ensinada a escrever. Então ela tem uma espécie de raiva com a escrita, um desgosto com o ato de escrever. Ela acha que escrever não é para ela, que ela não é capaz de escrever, e isso, de alguma maneira, é verbalizado quando ela fala que o TCC não serve para nada. Isso reflete muito provavelmente o modo como ela lida com a escrita, com essa habilidade. E aí, para negar a importância da escrita, ela diz que não serve para nada. Mas isso certamente não é verdadeiro. A escrita, ela tem um papel importante na nossa sociedade, dentro da graduação e fora dela. Hoje, qualquer bom profissional ele precisa fazer uso da escrita para permanecer no mercado, para evoluir no mercado. Então, deixou de ser apenas assim: vou lá, escrevi o TCC, apresentei e tchau. Muito provavelmente, esse aluno, esse graduando, em algum momento, pode até não ser imediatamente após o final da graduação, mas em algum momento, muito provavelmente, ele vai ter o desejo ou ele vai sentir a necessidade profissional de continuar estudando. Então, ele vai querer fazer uma especialização, vai querer fazer um mestrado, vai querer fazer um doutorado, e novamente a escrita acadêmica vai ser cobrada dele. Então, se ele buscou alguém para fazer o TCC dele, mais uma vez o problema está colocado. Ele não tem autonomia para fazer esse trabalho acadêmico nesses outros níveis. E, inclusive, a depender das profissões, hoje é muito comum diversos profissionais fazerem uso da escrita para sua divulgação e crescimento profissional. Então, você pensa, é um nutricionista, mas ele quer ter um blog, ele quer escrever sobre nutrição. Ele é um preparador físico, um personal trainer, ele quer escrever sobre exercícios. E aí, como ele vai escrever se ele não gosta, né? Se ele diz não gostar, se ele não tomou esse gosto ainda. Então, o TCC ele não tem que ser visto como um problema, mas como uma oportunidade. Certamente, quem nos ouve, quem nos assiste, pode pensar assim: mas eu não fui devidamente estimulado, eu não tive bons professores, né?
Hoje, mais de manhã, eu inclusive estava lendo um texto sobre isso, né? Essa questão aí do estímulo para ler e para escrever. Uhum. Realmente é importante, é bom, mas isso não pode ser um impeditivo para aquela pessoa. Porque se ela quer realmente aquilo, ela vai ter que buscar de alguma maneira por conta própria. Inclusive aqui, nos acompanhando no TCC 360 podcast, essa pessoa com certeza vai ganhando subsídio, vai ganhando base para ir desenvolvendo essa escrita. Porque talvez a pessoa pense assim, ah, mas aí vocês não ensinam especificamente como eu tenho que escrever, que frase que eu tenho que escrever, como eu ordeno as palavras, o que eu coloco primeiro. Isso tudo é muito importante, mas no momento posterior. Primeiro, a pessoa tem que entender que ela é capaz de escrever. Que isso é uma habilidade humana, treinável, que qualquer um pode escrever e escrever bem. Então, primeiro ela tem que mudar a mentalidade dela. E ela vai falar para si própria: eu vou ser capaz de escrever e eu vou escrever a cada dia melhor. Porque, como qualquer habilidade, a escrita não é uma habilidade fácil, ela é treinável e ela vai sendo melhorada a cada dia. E o TCC é uma oportunidade dessa pessoa investir um tempo no desenvolvimento dessa habilidade, que vai estar presente na vida dela o tempo todo. Então, quando alguém diz que o TCC não tem validade, não tem importância, eu particularmente discordo completamente disso. Eu acho que essa pessoa, ela vai, na verdade, estar mentindo para si própria, está fugindo de uma habilidade que vai ser extremamente importante para ela na vida profissional dela toda, e que se ela ainda não consegue lidar bem com a escrita, é justamente agora no TCC que é uma oportunidade. Então, nas faculdades, em geral, as pessoas têm dedicado pelo menos 6 meses, quando até não um ano, né, em disciplinas voltadas para o TCC. Então, em um ano, 6 meses, a pessoa pode sim desenvolver a escrita dela. E, inclusive, se ela focar no desenvolvimento dessa escrita, em pouco tempo ela pode melhorar muito. Então, nós às vezes acompanhamos alunos que em pouco tempo melhoram muito, desde que você esteja focado, que você esteja acompanhado de profissionais que entendam o que é escrever, por onde começar e qual é o objetivo que você quer chegar e através de um método que você chegue aos resultados que te importam. Então, eu discordo completamente dessa ideia de que o TCC não tem importância. Ele tem importância, ele é relevante na graduação e ele é um passo para a pessoa poder prosseguir nos estudos. O TCC, o trabalho de conclusão de curso, ele não está à toa no final. Ele está como um meio de mostrar a evolução acadêmica daquele sujeito e, ao mesmo tempo, uma porta de entrada para a continuidade, caso essa pessoa queira, na especialização, no mestrado e no doutorado. E muitas vezes as pessoas vão falar assim, ah, mas na minha área isso não tem problema, então eu vou pagar para alguém fazer porque depois eu nunca mais vou precisar escrever. Talvez isso tenha sido verdade há alguns anos atrás. Então, aquele profissional se formava e aquele diploma era o suficiente para um bom progresso profissional. Hoje é totalmente diferente. Então, mas eu vou me formar, por exemplo, em engenharia agrônoma, em agronomia, e eu vou vender produtos, eu vou ser um vendedor, então a escrita não importa para mim. Será que é verdade? E um momento em que, de repente, o mercado não esteja tão bom e você fale assim, não, talvez agora eu precise fazer uma especialização. Talvez agora eu gostaria de fazer um mestrado para poder, por exemplo, dar aula em uma faculdade particular à noite. Eu quero uma outra possibilidade profissional. Eu quero também saber escrever melhor para me comunicar com os meus clientes, porque hoje muito da comunicação humana é feita também pela escrita. Então, essa ideia de que a escrita não tem importância, isso é algo do passado. O TCC, a meu ver, não é um problema, é uma oportunidade. Não sei como você vê isso, Eleturas. Então, nós já colocamos aqui várias vezes essa questão de que elaborar o TCC é uma oportunidade de desenvolver essa habilidade de escrita e, sobretudo, desenvolver essa habilidade da escrita acadêmica. Mas eu iria além um pouco mais, assim, complementando a sua fala. Eu estou totalmente de acordo com o que
você colocou anteriormente. E a primeira questão é: será mesmo que o TCC não serve para nada? E você colocou muito bem essa questão de que é uma oportunidade para desenvolver essa habilidade da escrita, mas não é somente isso. Não é somente sobre uma habilidade, é uma oportunidade de desenvolver essa habilidade da escrita, mas também é sobre aprender sobre o texto acadêmico, se desenvolver intelectualmente, desenvolver seu pensamento crítico e, além disso, concretizar toda a sua formação, porque, claro, uma vez que você organiza seu discurso em relação a uma pesquisa, a um objeto de estudo, você ali está mostrando ou exercitando tudo que você aprendeu durante a sua graduação e mesmo durante a sua vida intelectual, sua vida estudantil. Então, essa oportunidade de desenvolvimento da escrita acadêmica vai além disso. E outra questão é: a linguagem, ela permeia todas as esferas da vida social. Então, em todas as esferas, quer seja no âmbito pessoal, no âmbito social, no âmbito privado, no âmbito público, nós vamos sempre precisar da linguagem de forma geral, nos comunicarmos da melhor forma possível. E, além disso, hoje, com o desenvolvimento dessas tecnologias de mensagem, cada vez mais nós nos comunicamos através da escrita, o que muitas vezes gera muito, mas gera muito, muito, muita confusão, digamos assim, e muito mal entendido entre várias pessoas, porque, claro, o texto escrito ele tem suas particularidades, como nós já colocamos aqui, e muitas vezes é ignorado e as pessoas simplesmente interpretam o que elas querem interpretar do texto. Então, há um certo desentendimento causado pela escrita, sobretudo hoje, nessa era de tantas mensagens, eu acho que nunca como antes nós escrevemos tanto, né? Porque nós escrevemos para nos comunicarmos e nós escrevemos na nossa esfera profissional. E como você bem colocou, uma nutricionista, de repente, ela vai precisar criar um blog para vender mais o produto ou os serviços dela. E disso ela vai precisar da escrita. Ah, mas eu posso pagar um jornalista, mas o jornalista tem um know-how da área da nutrição? Então, tem que haver um casamento dessas duas questões, do que você conhece, do seu conhecimento e, além disso, o seu conhecimento textual. Então, ignorar a importância do conhecimento textual, da elaboração de um texto de TCC, nesse caso, é achar que a vida acadêmica se limita simplesmente alguns conhecimentos técnicos. E não é somente a vida acadêmica, porque imaginemos que esse cidadão vai fazer um concurso e tem uma prova subjetiva. Então, se eu paguei a vida inteira para que alguém escrevesse os meus textos, consequentemente, eu não desenvolvi essa habilidade de escrita e na hora de uma prova, de um concurso subjetiva, eu vou ter dificuldade em escrever um texto, em produzir um texto. E aí, como é que eu vou e aí como é que eu vou aceder a um concurso público ou mesmo às vezes até uma seleção interna de uma empresa privada? Você depende da escrita para ser aprovado, porque se eu for trabalhar como secretário, qualquer outra questão que envolva comunicação, que é muito raro você estar num ambiente que não envolva comunicação e comunicação escrita, você vai estar fora do mercado se você não investir nessa habilidade. Então, essa é a primeira pontuação que eu faço. A segunda pontuação que eu faço é sobre a questão de que se eu acredito que o TCC não serve para nada, e o desenvolvimento da minha autonomia intelectual, da minha autonomia crítica, porque, claro, essa autonomia intelectual, essa autonomia crítica, ela vai estar presente em todas as esferas da minha vida, tanto pessoal, quanto acadêmica, como profissional. E aí, se eu não busco desenvolver essa autonomia crítica, muito provavelmente eu vou ter dificuldades em várias outras áreas, porque, por exemplo, até para eu conseguir
buscar até eu conseguir encontrar um tema, elaborar o TCC, fazer uma revisão de literatura, eu vou depender muito dessa questão crítica. Se eu não tenho, como é que eu vou elaborar pelo menos uma questão de pesquisa, uma pergunta, problema, etc. E, paralelo a isso, tem outra questão que eu gostaria de pontuar. Tudo bem, eu acredito que o TCC não serve para nada. E aí eu questiono, será que não serve para nada? Muito bem, você já colocou aqui que vai servir para o desenvolvimento dessa habilidade linguística da escrita, que é importante em todas as esferas das nossas vidas. Aí eu agreguei essa questão do pensamento crítico e da concretização da sua formação acadêmica. Mas hoje, uma questão que eu sempre coloco para os meus alunos é que nos anos 2000, digamos assim, que não tem tanto tempo, mas tem 20 anos já, o complicado era encontrar dados, era encontrar textos para você fazer uma pesquisa. Hoje é o inverso. O complicado é selecionar. E claro, para eu fazer uma seleção de textos, de ideias, eu preciso ter um pensamento crítico formado, porque se eu não tiver esse pensamento crítico formado, se eu não tiver conhecimento, como é que eu vou, que critérios eu vou adotar para realizar uma seleção de conhecimento? E aí isso entra numa das questões que nós colocamos no episódio anterior sobre o chat GPT, que claro, a máquina ela não tem ainda esse senso crítico de selecionar as informações. Nós temos esse senso crítico e é uma das diferenças, uma das vantagens que nós ainda temos em relação à máquina. Então, ignorar essa formação do senso crítico, ignorar a importância de escrever e de escrever bem para um meio profissional, é ignorar a importância da escrita e que ela realmente permeia todas as esferas da sociedade. E aí, interessante que você colocou como exemplo a nutricionista, e aí eu lembrei de uma questão. Uma vez eu fui para um nutricionista e havia parte do texto que não estava muito bem escrito na dietoterapia, digamos assim, né? E, claro, nós que somos da área da linguagem, a primeira coisa que vem à tona, pelo menos para mim, é que esse profissional perde a credibilidade para mim. Porque, claro, eu fico pensando, se ele não sabe nem escrever o básico, como é que eu vou confiar nesse profissional? Que profissional é esse? Eu não estou colocando que não tem outros méritos, mas a linguagem ela é muito importante. Ela diz muito sobre o indivíduo, sobre o profissional. E aí, Lucas, relacionado a essa questão de que o TCC não serve para nada, tem outra questão sempre colocada Só e deixa eu complementar pode aí, falar. por favor. Aí com relação ao que você falou, né? E você vê hoje muita gente, né? Claro, você tem que se desenvolver profissionalmente, existem vários aspectos no desenvolvimento profissional. Mas essa questão da linguagem é uma questão que não está clara para as pessoas o quanto é importante elas investirem nisso. Então a pessoa fala assim: ah, eu estou investindo na minha vida profissional. Ela faz um curso disso, um curso daquilo. Ela faz um curso até de roupa, que roupa ela tem que usar, e de maquiagem, e de não sei o que, e de línguas estrangeiras. Tudo é válido. Não estou dizendo que não é válido. Mas é como você disse. Só que daí no domínio da língua materna, no domínio da língua vernácula, no domínio do português, essa pessoa não investe. E aí, para nós, né, e para quem tem aí algum conhecimento, aquilo sempre vai depor contra ela. Porque você vai falar assim, nossa, mas essa pessoa é um profissional, mas ela não sabe escrever. Claro, aí a questão também para uma outra discussão, se é uma questão de gramática ou de texto, né? E a gente sabe que não é só gramática, é o saber articular, né? É algo muito mais profundo do que regrinhas gramaticais. Mas aí eu queria
Vamos recrudescer essa polêmica. Então, a pessoa fala assim: TCC não serve para nada. Aí eu vou te perguntar: quem ganha mais? Um profissional que sabe escrever ou um profissional que não sabe escrever? É, Obviamente, um profissional que sabe escrever, ele se destaca. Você com mesmo. certeza. Então, por exemplo, tem a nutricionista no blog privado dela. Hoje os médicos fazem isso, todas as É. profissões, né? Todos os profissionais, um advogado. Ah, mas ele é concursado. Gente, você vê, por exemplo, às vezes você vê um juiz, um promotor, eles também querem escrever, eles também querem divulgar o seu trabalho através de blogs, porque também é o meio deles conseguirem, às vezes, alunos para determinados cursos. Então, a escrita, ela é uma parte imprescindível hoje do desenvolvimento profissional. E as pessoas não estão olhando para isso, não estão dando devido valor para isso. E tem essas iniciativas particulares desses profissionais mais autônomos, ou mesmo quando são profissionais do serviço público, mas que estão procurando ali ter, ou, de repente, outras vertentes profissionais. Nós vamos pensar dentro de uma empresa. São contratados lá dois profissionais. Um escreve bem, o outro não escreve bem. Quem provavelmente vai se destacar? Provavelmente aquele que escreve bem. E aí, complementando essa sua fala, se a empresa precisar demitir um dos funcionários, quem que vai sair primeiro? Certamente. Então, quer dizer, pode ser muito cômodo para a pessoa, ser uma autojustificativa para ela. Ah, TCC não tem importância, escrever não é para mim, eu não vou investir nisso, eu vou lá, vou pagar para alguém resolver meu problema. Você não está resolvendo o seu problema. Você está Exato. postergando, né? Claro, e outra coisa, uma hora a conta chega, não é? Porque quer seja numa avaliação de um concurso, quer seja na seleção de trabalho, ou até mesmo na questão da vida pessoal, ou se deparar com clientes que não, que seu trabalho, ou seu serviço, seu produto não gera credibilidade por causa da linguagem escrita, né? Então, é, é uma questão que tem que haver atenção. E aí, o que eu, quando a pessoa afirma o TCC não serve para nada, eu questiono: será que o TCC não serve para nada? Será que o TCC não vai servir para você desenvolver sua capacidade de análise crítica, seu pensamento crítico? Será que não vai servir para desenvolver essa habilidade da escrita? Será que não vai servir para desenvolver esse profissional no âmbito teórico e no âmbito prático da sua profissão? Será que não vai servir para agregar valor na hora de procurar um trabalho, de realizar um concurso? E aí são questões que eu levanto para que esse aluno que afirma, ou esse ouvinte do nosso podcast que afirma que o TCC não agrega valor, ou que o TCC não serve para nada, é interessante se questionar isso. Será que não serve para nada? Será que não está agregando valor em todas essas pontuações que eu fiz anteriormente? Sim, assim, eu ainda retorno, né? Hoje, assim, tem um discurso muito pungente na sociedade, digamos assim. Ah, a escola deveria ensinar determinadas habilidades que ela não ensina, então deveria ensinar o sujeito a ser empreendedor, deveria ensinar para o sujeito fazer tabela no Excel. Nada contra, eu acho tudo é válido, tudo é algo assim a ser pensado, a ser discutido a validade. E justamente por isso, muitos profissionais hoje, eles investem em habilitações, em especializações. Ah, eu vou fazer um curso para eu gerir melhor o meu negócio. Eu vou fazer um curso para me tornar um líder. Eu vou fazer um curso para me tornar um profissional melhor aqui, a partir de determinada habilidade. E, mais uma vez, eu reforço, uma habilidade. Porque, assim, nem todo mundo vai ser um líder, nem todo mundo vai ser um empreendedor, e não tem problema nisso, são perfis diferentes. Uns Ah, vão querer para a iniciativa privada, outros vão querer ir para a iniciativa pública. Todos eles, como todos os seres humanos, fazem uso da linguagem. Então, você investir no desenvolvimento da sua linguagem sempre é bom. Você não vai perder nada, né? e eu acho que é o que você fala, é investimento. Né? Então,
é um investimento e uma hora você vai conseguir ganhar valor a partir desse investimento. É um investimento, não é uma perca de tempo, não é um desgaste, não é um gasto, é realmente um investimento. Né? E aí, como você falou, a linguagem está presente em todas as esferas da sociedade. Então, onde é que eu vou viver sem a linguagem? E quanto mais eu estou no mercado competitivo, melhor desenvolvimento eu tenho que ter da minha linguagem, da minha expressão escrita, etc. E aí, você falando na sua fala, quando você colocou a sua fala agora, eu lembrei de uma pesquisa bastante antiga que fizeram sobre a aprendizagem dos alunos de matemática e detectaram que um dos grandes problemas na aprendizagem da matemática era justamente a leitura e a interpretação dos problemas. Então, quer dizer, a questão não era nem matemática, era realmente de linguagem, de escrita, de interpretação textual. Então, realmente, para mim, é uma parte primordial, porque se eu não sei ler, se eu não sei escrever, eu não tenho como aceder a outros conhecimentos, ou eu vou ter dificuldades nos demais conhecimentos. Inclusive, algumas metodologias de ensino pregam que o aluno deveria aprender a ler e a escrever, e enquanto ele não aprendesse a ler e escrever, ele não deveria passar para as outras disciplinas. E é um raciocínio bastante válido, se nós pensarmos nessa questão do problema de que um aluno pode não aprender matemática por questões de interpretação textual e muitas outras coisas, né? Porque se eu não sei ler e interpretar bem o texto, que profissional é você? Não, isso aí me fez lembrar uma história. Há muitos anos, né? Eu era bem jovem, ele devia ter uns 18, 19 anos. Acho que era por aí mesmo. E aí nós estávamos num barzinho. Aí chegou um colega mais novo, ainda no ensino médio, e falou assim: Olha, Lucas, eu tô com muita dificuldade para entender aqui um exercício de matriz de matemática. Aí eu falei assim: Olha, tô aqui, né? Tô aqui no barzinho. Difícil, né? Ele falou assim: Não, eu vou lá na minha casa, eu vou trazer a apostila. Aí ele pegou a apostila, que é de um sistema de ensino privado, levou, né? Aí eu li lá, falei assim: Olha, eu nem lembro mais de matriz, mas eu li e falei assim: tá falando para fazer isso, isso e isso. Ele falou assim: Mas como que você sabe? Eu falei: Olha, tá aqui escrito. Não, eu não sei matriz, mas é o que está falando. Então, se você fizer isso, 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 você vai chegar no resultado. E nós chegamos no resultado, porque a apostila trazia o resultado lá no final, né? Então, assim, o conhecimento de linguagem, ele é importante para todos os conhecimentos. A linguagem, ela acompanha todas as outras linguagens. Para eu entender uma fórmula química, para eu entender uma equação matemática, para eu entender a representação de forças na física, eu preciso que alguém me explique aquilo verbalmente, por palavras. Porque na realidade, Lucas, o texto vai além do texto. O texto, ele é linguagem, ele é a minha expressão do mundo, ele é a minha personalidade, ele é a minha formação. Então, tem questões muito mais profundas em relação ao texto. Digamos que o texto escrito seria simplesmente a ponta do iceberg, porque o texto é resultado de um raciocínio lógico. Claro, vai haver conhecimento gramatical, vai haver conhecimento de uma determinada área, vai haver conhecimento textual, sim, mas a linguagem, de forma geral, é a expressão de quem eu sou. Né? Então, quanto melhor eu consigo organizar minhas ideias textualmente, mais elas estão organizadas na minha mente. Então, daí a questão de sempre associar a linguagem a pensamento, né? E isso, os teóricos da linguagem sempre trabalham com essa questão, essa associação da linguagem ao pensamento. Então, o texto vai além do texto, porque o texto é linguagem, o texto é personalidade, o texto é DNA, é alma, né? É formação, é informação, ou seja, é todo esse conjunto. Para eu entender qualquer outro signo, qualquer outro sistema simbólico de representação, eu preciso da linguagem verbal. Eu preciso que alguém me explique, por exemplo, que determinada representação lá é a representação de uma molécula, é a representação de uma equação química, é uma nota musical. Mesmo que eu esteja com símbolos não verbais, eu precisei do verbal para eu entender aquilo.
E como você bem colocou, no pensamento, isso tem que estar estruturado pela linguagem verbal. Até uma imagem, para ela ser compreendida no meu pensamento, ela precisa da linguagem verbal. Então, quando eu vejo um quadro, por exemplo, para eu pensar, esse quadro é impressionista, esse quadro é expressionista, esse quadro traz traços, por exemplo, do romantismo. Como eu penso isso? Eu penso isso pela linguagem. Não é só a linguagem visual. Se for só a linguagem visual ela não consegue se explicar. Né? Eu preciso da linguagem verbal para que explique, para que me leve à compreensão. Enfim, então, quer dizer, a linguagem ela é imprescindível para o ser humano. E eu entendo, realmente não estou aqui julgando ninguém, porque os sujeitos têm diferentes experiências escolares com o ensino da escrita. Mas o que eu estou dizendo é, E de repente essa pessoa cresce num meio sociocultural de que a escrita não é importante. Então ele vai crescendo com essa crença e vai passando adiante. Mas é justamente o que eu questiono. Muitas vezes nós precisamos questionar nossos pensamentos, porque na maioria das vezes, alguns dos pensamentos que nós temos repetidas vezes são pensamentos que não são nossos propriamente, são crenças que nós absorvemos em determinados ambientes socioculturais e vamos repetindo de forma acrítica, sem questionar. Será que esse pensamento é realmente meu? Como é que ele foi formado? Né? Então, por exemplo, eu estou terminando a graduação e eu digo, não, o TCC não serve para nada, eu ignoro toda essa importância que a linguagem vai ter para a minha vida pessoal e acadêmica, eu ignoro a importância do texto no contexto profissional e acadêmico contemporâneo, porque não é somente a questão da ascensão em outros cursos no meio acadêmico, mas também a ascensão profissional. E até mesmo, às vezes, em questões pessoais, o texto ele vai ajudar muito, saber interpretar e ler o texto. Eu acho que nós somos profissionais dessa área da linguagem, do texto, nós sabemos como, de certa forma, poder elaborar bons textos e poder ler bem textos tem nos ajudado tanto na nossa vida pessoal, acadêmica, como profissional. Então, são essas questões que quem tem essa crença de que o TCC não serve para nada tem que começar a se questionar. E além disso, alguns teóricos da parte da metodologia colocam que o TCC ele é uma espécie de consolidação da minha formação profissional. Então, por exemplo, eu enquanto profissional, eu sou psicóloga, e eu não fiz o meu TCC. Provavelmente eu vou seguir adiante na minha profissão com essa mácula, digamos assim, ou com essa ideia de que eu não tenho condições de escrever um TCC. E claro, isso a médio e longo prazo gera a questão da síndrome do impostor. Então, eu estou numa profissão, mas eu não me sinto pertencente a ela, ou eu não me sinto digna de exercer essa profissão. E aí eu questiono, será que se esse profissional tivesse elaborado o seu TCC com seus limites, independentemente de quais sejam os limites de cada um, será que ele não teria mais segurança no exercício da sua profissão? E sim, outra aí, questão, será que não teria mais compreensão? Porque, por exemplo, hoje muitos conhecimentos são colocados em formas de pesquisa, mas, claro, porque é uma pesquisa e porque foi publicada, eu tenho que abraçar. Quem vai me dizer isso é o meu senso crítico. Então, na medida que eu trabalho com pesquisa, com texto acadêmico, eu vou ter esse senso mais desenvolvido, eu vou poder fazer essas escolhas. e eu acho que você coloca algo interessante que é o seguinte. Então, por exemplo, as pessoas, ela vai ouvindo uma determinada verdade que talvez tenha sido válida E para uma assim, outra verdade, não é verdade entre aspas, né? É. Então, por exemplo, você tem lá, o sujeito é filho de um comerciante. E aí o pai fala, olha, não precisa saber escrever, eu construí toda a nossa vida, né? E eu nunca escrevi, sou um comerciante. Ok, foi a Que eu acho geração que dele. esse tipo de comércio já não existe muito, Então, né? foi a geração dele. Hoje não é assim. Até eu vi recentemente um vídeo, né? Assim, humorístico, que era o seguinte, chega lá o cara, assim, eu fiquei pensando assim, tudo bem, é uma coisa de humor, mas quanta não verdade está ali. Então, chega um rapaz e encontra outro.
né? Aí ele encontra, vamos supor assim, né? Você que é o Fabião repetente, uma coisa assim, Fabião burrão. Porque você ficou na quinta série. E você? Eu não. Algo assim. Eu fiz engenharia mecatrônica na USP, eu fiz mestrado, doutorado, nananana, beleza. Aí você que é o burrão. Então, eu fiquei na quinta série mesmo. Mas daí eu construía casinhas de madeira. Aí depois eu me tornei fiz um negócio de construção de móveis planejados. Depois eu passei para construir casas. Depois eu comecei a ter uma empresa de construção, sei lá, de aviões, uma coisa assim. E daí hoje ele era lá o cara, né, rico, dono da empresa. E aí o outro falou assim, nossa, então eu tô vindo fazer a entrevista justamente na sua empresa, que é a FB, vamos por FB Engenharia. Daí ele falou assim, então a minha entrevista é com você. Eu falei assim, não, comigo não, porque eu fiquei na quinta série, eu não sei nada. É lá com o pessoal do RH. Existe, infelizmente, esse discurso de que às vezes você vai conseguir progredir financeiramente e profissionalmente sem estudo. Olha, eu particularmente acho isso uma grande inverdade. Se você olhar para os dados do IBGE, você vai ver que, em geral, existem exceções? Existem, mas em geral, regra geral, quanto maior sua escolarização, mais você ganha. E nesse caso específico, E não é mais você ganha, porque assim, dinheiro por dinheiro não vai lhe dar qualidade de vida. Mas quanto mais conhecimento você tem, provavelmente você vai ter uma melhor saúde, mais qualidade de vida, porque você vai aplicar esse conhecimento para ter uma melhor qualidade de vida. E tem a questão do desenvolvimento humano, o índice do desenvolvimento humano. E não, muito provavelmente essa pessoa, esse cidadão, ele vai usar esse conhecimento ao seu benefício. sim, e daí no caso, por exemplo, veja como isso não é. Claro que tudo bem, era uma brincadeira, mas existe esse discurso. As brincadeiras, as piadas, elas vêm de discursos sociais que circulam. Então, assim, você acha realmente que alguém teria chegado a ser dono de uma grande empresa construtora de aviões sem ter um mínimo de escolarização? Você acha que realmente hoje, quando você procura lá na internet, daí tem aquele grande vendedor, o fulano de tal, que ensina técnicas de vendas, de marketing, de não sei o quê, que investiu no empreendedorismo, que investiu no próprio negócio, mas você acha que ele não tem escolarização? Você acha que ele não teve que se desenvolver intelectualmente? Não, ele teve. Então isso aí é não só uma crença que te limita, como é mentira. Você vai precisar desenvolver a linguagem. Então, quando a pessoa fala, o TCC não serve para nada, é uma mentira que ela está contando para si própria. Não E porque assim, é uma desculpa para não investir no trabalho, é uma desculpa para não investir no desenvolvimento. E se nós somos um pouco mais a fundo, né, nós vamos ver que isso é uma forma de autossabotagem. Né? Porque eu afirmo, não serve para nada, logo eu não vou investir, não vou fazer nada, vou me acomodar. E é uma autossabotagem, porque quando eu não estou fazendo nada, eu não estou me desenvolvendo. E é outra questão que eu coloquei em outros episódios do nosso podcast. O que é que uma pessoa que não faz nada obtém? Que resultado uma pessoa que não faz nada obtém? Não é? não, Então, exatamente. esse é um questionamento que eu coloco. E aí, bem relacionado a essa questão de que o TCC não serve para nada, há outra colocação que eu escuto muito no meio acadêmico, que é o TCC não agrega valor à minha profissão. Né? É bem parecido, digamos que são irmãs, né? São duas afirmações irmãs. Mas em outra roupagem, muitos alunos afirmam de que o TCC não agrega valor à minha profissão. É o que você acha dessa afirmação, Lucas? É muito parecido, podem parecer o mesmo ponto, mas são diferentes. Porque daí, aquele é mais genérico, né? Não serve para nada. Esse, assim, o TCC serve para algumas profissões ou para alguns sujeitos. Para mim, não. Para a minha profissão, a minha profissão é de ordem técnica. Então, eu não preciso de TCC.
ela serve para determinadas áreas do conhecimento humano. Na área em que eu atuo, eu não preciso. Mais uma vez, para mim, é um equívoco. Né? Eu acho o seguinte, assim, sendo bastante claro, obviamente existem muitas profissões técnicas que aparentemente não precisam do desenvolvimento da Mas nessas profissões técnicas, os TCCs são, às vezes, um relatório, mas que sim vai agregar valor à profissão. Por exemplo, eu vejo muitos alunos que vêm de formação técnica, têm esse know-how de TCC e eles são alunos diferenciados no meio acadêmico, dos alunos que não passaram por essa mesma formação, independentemente da escola que os alunos tenham estudado, mas pelo fato dele ter vindo de uma formação técnica, ter passado por uma elaboração de TCC e ter toda essa formação que ele ganhou durante esse processo, ele é um aluno diferenciado, ele tem um ponto de vista crítico diferenciado, ele se coloca de forma diferenciada. Sim, mas o que eu estou dizendo é, por exemplo, né, então a pessoa pensa assim, vou primeiro pensar fora do âmbito acadêmico. Existem profissionais que, em tese, não precisam da escrita, né? Então vamos pensar assim, o sujeito é um pedreiro, é um pintor, e pode, inclusive, ganhar muito bem desenvolvendo esse trabalho. Assim, quando nós falamos isso, muitas vezes as pessoas acham que essas profissões não são bem remuneradas, mas aqui quando a gente se remete só a determinados contextos, porque em muitos contextos, um pedreiro, um jardineiro, tem casos de jardineiros que se tornaram milionários, né? Então, existem vários profissionais, existem várias categorias dentro da profissão, e toda profissão é digna, né? Não é, assim, o que eu estou dizendo só é o seguinte, tudo bem, eu tenho, em tese, poderia parecer que esse profissional não precisa desenvolver a linguagem escrita. Mas a minha pergunta é, por melhor que ele seja, por mais bem sucedido financeiramente, que é diferente de ser sucedido bem profissionalmente, mas financeiramente, será que se ele dominasse a escrita, ele não teria outras possibilidades? Ele não seria até muito mais bem desenvolvido profissionalmente? Eu acredito que sim. Porque ele não só poderia se desenvolver financeiramente, como até profissionalmente, atuando em outras áreas. Atuando, de repente, em outros vieses daquela profissão. Por exemplo, ele poderia dar um curso para pedreiros, ele poderia dar um curso de jardinagem. Agora ele vai precisar disso, e até na comunicação com os próprios clientes, de uma linguagem verbal mais elaborada. Mas se a gente pensar no âmbito acadêmico mesmo, então existem, me parece, assim, algumas, quando você vai ministrar aulas para cursos que não são os cursos de letras, de linguística, às vezes você escuta do aluno assim, mas português, né? E aí entenda-se, né? O desenvolvimento da linguagem não é importante para a minha área. Não, o TCC não é importante. Isso aqui não é importante para mim. Eu sou da área de física. Então, o que importa para mim é resolver a equação, não é escrever. Assim, dentro da sua fala, tem duas questões que eu achei bem interessantes, que é a questão de analisar o que não está colocado realmente nessas frases, né? Quando eu digo assim, o TCC não serve para nada, então eu não vejo a mínima utilidade do TCC. E quando eu digo o TCC não serve para minha profissão, sim, eu vejo alguma utilidade, mas eu não vejo para minha profissão. E aí eu sempre gosto de responder a esses questionamentos com outro questionamento para fazer o indivíduo pensar, como por exemplo, sim, o TCC não serve para minha profissão. Então, digamos que eu estou concluindo arquitetura, um exemplo. E aí eu tenho essa crença de que o TCC não serve para minha profissão. Será que você não vai precisar elaborar projetos, descrever projetos e convencer o seu cliente de comprar o seu projeto e os seus serviços? Será que se isso estiver colocado linguisticamente, textualmente, de forma mais clara e objetiva, dentro de um padrão linguístico prioritário, será que isso não vai agregar valor à sua profissão? E outra Exato. questão que eu coloquei já anteriormente, eu sou um profissional. Eu não fiz TCC, eu não interpreto criticamente algumas questões da minha própria profissão.
eu vou acreditar em tudo que eu vejo. Porque, por exemplo, eu vejo muitos profissionais que dizem assim: a pesquisa X diz isso. Não filtra as pesquisas. E é como se toda pesquisa fosse verdadeira. Sim, existe pesquisa para tudo. Existe pesquisa que defende o vinho como benéfico para a saúde, mas existem pesquisas que defendem que é maléfico. Então, nesse caso, o que vai lhe ajudar a selecionar uma informação e não outra é justamente o senso crítico. E esse senso crítico, esse pensamento científico, esse pensamento acadêmico, ele é desenvolvido durante a elaboração do TCC. Sem falar que a concretização da minha formação acadêmica, ela vai estar espelhada no meu TCC. Muito provavelmente, quanto melhor é o meu TCC, melhor a minha formação acadêmica, quanto pior é o meu TCC, pior é a minha formação acadêmica. O que você Sim, pensa sobre isso? eu concordo plenamente. Eu acho que é justamente isso. Então, assim, a pessoa falar que não serve para a profissão dela, eu não conheço profissão em que o desenvolvimento da linguagem não seja importante. Não existe essa profissão, porque não existe profissão que não lide com linguagem. É um ser humano que não fala e que não escreve. Então não existe. Né? A linguagem ela é própria, ela é constitutiva do ser humano. Então não existe esse ser humano que, mas para mim não é importante. Não, para você é importante. Ah, mas eu não preciso escrever. Você provavelmente está deixando oportunidades de crescimento ou outras oportunidades profissionais porque você não desenvolveu a sua escrita. E aí eu volto a fazer a mesma colocação que eu apontei anteriormente. Será que isso não é uma autossabotagem? Porque, assim, quando eu deixo de investir no meu desenvolvimento intelectual, acadêmico, profissional, no mercado competitivo, eu não tenho condições de competir com outros profissionais que têm outro nível de formação. E aí, automaticamente, eu vou me acomodar e dizer: não, é questão do destino. É porque. E eu vou procurar outras desculpas, porque a mente de uma pessoa que se auto-sabota funciona mesmo assim, através de desculpas, e ele sempre vai justificando, mas ele não precisa fazer nada para que ele tenha bons resultados. E não é bem assim. Se eu quero investir na minha formação, se eu quero investir na minha profissão, o TCC sim é um dos passos. Meu desenvolvimento textual, linguístico e da minha comunicação escrita é importante, sobretudo se eu pretendo ascender na vida acadêmica. Porque, de repente, como você bem colocou no início, eu quero cursar uma especialização, eu quero cursar um mestrado, um doutorado. Vai chegar uma hora, se eu não investir na escrita científica, acadêmica, vai chegar uma hora que a conta vai chegar, eu não vou conseguir avançar. E eu lembro, na época que eu fiz doutorado, havia uma porcentagem superior à porcentagem de quem concluía o doutorado de alunos que começavam o doutorado e não terminavam. Então, digamos que esse aluno ele fez graduação, especialização, mestrado, quando chegava no doutorado, chegava a conta, ele não conseguia fazer a tese, porque, claro, quem fez uma tese sabe da complexidade, da dificuldade que é elaborar uma tese de doutorado. E esse aluno chegava, cursava as disciplinas de doutorado e não concluía o doutorado. Então, haviam feito um levantamento da porcentagem de quem concluía e quem não concluía, dos alunos que desistiam no meio do processo, era superior à dos alunos que concluíam. Não é. E aqui eu volto ainda aquelas questões que a gente está colocando. Olha, você está lá. Você tem pelo menos dois modos para ser bem dicotômico, né? Para ser bem assim maniqueísta, ou A ou B. Tem dois modos de olhar o TCC. É uma oportunidade. Ah, mas eu ainda não sei escrever, eu não tive bons professores, na faculdade ninguém me ensinou. Ok, Aí agora são você só tem outras desculpas. Na minha mente, aí tipo assim, a mesma desculpa, só que disfarçada de outras desculpas, né? agora você tem a oportunidade de fazer o TCC. É isso que, ou você vai se manter, né, nessas mesmas crenças, nessas mesmas desculpas, nesse mesmo lugar, que não vai te levar a lugar nenhum. Você vai permanecer nesse lugar.
Pode até parecer muito cômodo para você dizer isso para você, mas eu não fiz o TCC porque ninguém me ensinou, eu não fiz. Hoje existem caminhos, né? O nosso canal é um desses, para a pessoa progredir. E certamente, como eu falei várias vezes aqui no podcast hoje, desenvolver a linguagem nunca é perder tempo. E algo que só você pode fazer por você mesmo. Ninguém pode fazer. E aí, mas eu sou nutricionista, eu não vou despender meu tempo fazendo isso, porque da hora que eu precisar escrever um texto, eu contrato um profissional. Esse profissional, ele pode te ajudar na revisão do texto, mas na elaboração das ideias, é você que sabe o que É você tem a que, dizer que, a o, que o respeito. profissional da escrita não tem o conhecimento técnico do profissional. Exatamente. Então, assim, Digamos que eu vou escrever para um nutricionista, eu não tenho conhecimento técnico de um nutricionista, então o ideal seria que ela escrevesse, o profissional da linguagem revisasse o texto ou ajudasse na questão textual, mas não substituir completamente a mão de obra dela na escrita. não tem como substituir, E porque assim, no meio competitivo vão ficar os melhores textos, vão prevalecer os melhores textos. sim, e aquele profissional que ele sabe quais são as perguntas que a pessoa faz ali numa entrevista, numa consulta. Esse profissional sabe quais são as demandas da clientela dele e como ele pode responder aquilo. Então, não adianta ele querer delegar. O desenvolvimento da linguagem é algo que você não consegue delegar, é como o desenvolvimento da saúde. Ninguém pode ir lá e fazer exercício físico por você, né? Seria muito Que bom. se nós formos a questão mais profunda que eu venho colocando, é que o desenvolvimento da linguagem faz parte do próprio desenvolvimento humano. Né? Assim, é uma das partes constitutivas do desenvolvimento humano. Então, quando uma pessoa precisa investir no seu próprio desenvolvimento humano, muito provavelmente ela precisa investir também no desenvolvimento da sua linguagem, da sua forma de expressão e da sua comunicação. Né? Então, aí são Exatamente. questões. E eu acho que todos nós que vivemos no meio acadêmico conhecemos pessoas que não concluíram o mestrado, não concluíram o doutorado, porque não fizeram a dissertação, não fizeram a tese, e muitas vezes eles dizem: não, eu não fiz por causa do meu orientador. As desculpas são várias, assim, mas você sabe que no fundo, Eletusa, eu sinto pena, porque assim, para mim é tão claro, tão evidente que qualquer pessoa consegue, que quando eu vejo um estudante, por exemplo, que às vezes não está com o diploma simplesmente porque não fez o TCC, aquilo para mim eu acho muito triste, né? É. Vamos dizer assim, até me dói pensar, porque eu tenho certeza que aquele sujeito consegue, mas Assim, eu mais do que ninguém eu empatizo com essa questão, porque eu fiz uma especialização completa, né? Eu sempre coloco isso. Eu cursei uma especialização em filosofia completa, fiz todos os trabalhos e desisti da especialização quando faltava somente a monografia, né? Isso refletiu negativamente na minha profissão? Sim. Menos mal que eu consegui contornar, porque depois eu retomei, fiz o mestrado, fiz o doutorado, mas que sim refletiu negativamente na minha vida acadêmica, profissional e pessoal também, porque acaba afetando o âmbito pessoal. sim, porque você se sente incapaz, né? Você olha e fala assim, E o nossa, eu não sou investimento de capaz. tempo que você fez, a privação da sua vida social, outros âmbitos da sua vida, você deixa de investir para cursar uma especialização, no meu caso, para chegar ao final. Sim, eu tenho o conhecimento de um especialista, mas não tenho o certificado. Não tem um título, né? Então, Exato. assim, e do mesmo modo, assim, ó, às vezes um graduando, ou como você também colocando, um mestrando, um doutorando, que não termina em função de não escrever. Então, assim, para nós que somos profissionais da linguagem, a gente sempre olha isso assim, é muito triste, porque você sabe que aquela pessoa poderia, certamente, indubitavelmente, ela conseguiria escrever o texto, mas por razões várias, né, que ecoam formação, crenças, etc., ela não acabou não conseguindo fazer aquilo, né? E ela vai levar aquilo para a vida toda. Quer dizer, eu comecei um mestrado, comecei uma especialização, comecei um doutorado, fiz uma graduação, mas não tenho título.
Por quê? Porque eu não escrevi um texto. Então, é algo que pesa muito, porque ela vai levar. E, e, e esse tipo de questão hoje é cada vez mais impensável. Por quê? Porque digamos que há 5, 10, 15 anos atrás, era mais raro encontrar esse tipo de assessoria, de serviço que nós prestamos, de formação mesmo textual, para que o aluno não venha a passar por esse tipo de inconveniente, não concluir uma graduação ou uma pós-graduação por causa da elaboração de um texto. Então, o recado que eu gosto de sempre transmitir aos nossos ouvintes é que, se eu me sinto incapaz de fazer o texto, que eu busque a ajuda de um profissional, porque hoje no mercado há muitas pessoas que ensinam como fazer o TCC, e por mais que eu tenha limites, todos nós temos limites, é como você bem coloca, todos são capazes de produzir o seu próprio TCC, todos são capazes de desenvolver sua linguagem, sua escrita acadêmica. Então, é só uma questão de treinamento, investimento em tempo. E, com certeza, essa pessoa, quando ela obtenha bons resultados através dessa escrita acadêmica, ela vai se sentir orgulhosa de si mesma, porque ela conseguiu fazer alguma coisa, ela se desafiou e conseguiu vencer os próprios limites. Né? Então, além da satisfação pessoal, além do retorno profissional, tem essa realização de ter vencido a determinados limites. Não, com certeza. E assim, como eu sempre falo, né? Às vezes os alunos perguntam assim, mas por que que então as pessoas não conseguem escrever? Sempre falo, porque estão mal orientadas, não estão seguindo um caminho, que eu sempre falo, nós da linguística, né, da área dos estudos da linguagem, eu sempre falo para eles, para os meus alunos, não foi agora, não foi o ano passado, há anos nós sabemos como ensinar as pessoas a escrever, só que nós não somos ouvidos. Então, Uhum. quando as pessoas ficam, às vezes, muito. Não que não seja importante, é um aspecto importante, mas ficam muito presas, por exemplo, a regras gramaticais. Porque eu falei uma palavrinha errada, escrevi uma palavrinha errada, eu já não sei por isso. Quando ela se apega a isso impede ela de prosseguir. E aí, tanto medo, tanto o receio de errar, tanto receio de fazer um pequeno deslize, como se todos nós não fizéssemos, né? Eu sempre falo para meus alunos, né? Algumas questõezinhas lá, né? Aí eu corrijo um texto e eles falam, mas você corrige tudo. Eu falo assim, olha, esse aqui eu aprendi mês passado, eu brinco. Porque às vezes tem isso, é um detalhe ou outro que você realmente aprendeu recentemente. Mas certamente é possível a pessoa escrever o TCC dela, escrever cada vez melhor, e ao invés disso ser um empecilho na vida dela, ser um diferencial para que ela consiga. E aí você falou assim, existe a realização pessoal, eu não tenho dúvidas, né? Você chegar lá e falar assim, não, eu escrevi meu TCC, eu fui capaz, eu tenho certeza que se essa pessoa escrever o TCC dela e for aprovado com 7, ela vai se sentir muito mais feliz do que ela pagar para alguém, porque infelizmente existem essas pessoas que fazem isso, né? Pagar para alguém tirar 9, tirar 10, mas não é dela, ela vai carregar para a vida toda dela, ela saber que aquilo não é dela, vai ter aquele receio. E não é só carregar para a vida, não teve a formação. Se ela não passou pelo processo de elaborar, ela não tem como adquirir o conhecimento que nós adquirimos durante o processo de elaboração dessa escrita acadêmica. Porque o importante não é ter um trabalho concluído, é o que nós aprendemos no percurso da elaboração desse trabalho. Exatamente. Quer dizer, ela não teve essa experiência, ela não Isso. aprendeu, ela não se desenvolveu. Então é melhor você se desenvolver, chegar num resultado mediano, não tão máximo, mas você se desenvolveu do que outro fez por você, porque você daí nem começou a se desenvolver. Então, quer dizer, E, tudo depois que depender dessa habilidade, você vai fugir. Você está limitando a sua vida, pessoal e profissional. e essa semana eu vi uma citação que se encaixa bem no que nós estamos colocando já para nós irmos fechando esse episódio de hoje, que afirmava: o desconforto faz parte do ato da leitura, né? E aí eu gostaria de acrescentar que o desconforto vai fazer parte do ato da escrita e da escrita acadêmica, por quê? Porque a escrita ela é uma atividade cognitiva de alto custo,
e, teoricamente, ela chega a ter mais custo cognitivo do que um jogo de xadrez. Então, ela tem um custo cognitivo muito alto. Então, esse desconforto vai ser natural do processo da escrita. E aí, e não motivo de desistência, né? Só um desconforto natural. E vai ser natural, porque principalmente se o indivíduo está se desafiando a desenvolver uma nova habilidade linguística, que é a habilidade da escrita. E por mais que eu tenha a habilidade da escrita desenvolvida, não é o mesmo que a habilidade da escrita acadêmica, é outra questão, né? Então, são questões diferentes e saber escrever não vai me garantir produzir bons textos acadêmicos. né? Não, eu só queria encerrar falando assim, às vezes alguém está nos escutando, mas durante toda a minha vida, voltou. A pessoa pode falar assim, né? Durante toda a minha vida acadêmica, não, minha vida acadêmica não, né? Durante toda a minha vida escolar, eu sempre tive dificuldade, eu sempre tirei notas baixas, digamos assim, eu passei em português arrastado. Então ela já vem com esse sentimento de que ela não é capaz. Mas pode acreditar, você é capaz, com qualquer habilidade humana, você é capaz. Então não deixe o passado predizer o seu futuro. Porque hoje você Uhum. pode melhorar o seu desenvolvimento da escrita, você vai ser capaz, você vai conseguir, eu não tenho dúvidas nenhuma. Ah, mas eu sempre tirei notas ruins, todos os meus colegas iam bem em redação, todo mundo ia bem na faculdade. Não tem problema. Você vai começar a jogar um novo jogo e você vai conseguir. Para encerrar também, eu gostaria só de reforçar a sua fala de que o sucesso do passado não vai garantir o meu sucesso do futuro, tampouco o meu insucesso no passado vai garantir o meu insucesso no futuro. Cada situação vai ser uma situação particular e vai depender mais das minhas crenças, das minhas ações, do que da própria situação propriamente dita, né? Então, para concluir, eu gostaria de deixar aqui registrado que para que esse podcast de hoje, que esse nosso episódio de hoje, ele está dedicado aos alunos, tanto de conclusão de curso de graduação como de pós-graduação, que tem essas crenças limitantes de que o TCC não serve para nada ou o TCC não agrega valor à minha profissão. E, para finalizar, eu gostaria de deixar o questionamento, né? Um questionamento. Será que o TCC não serve para nada realmente? Será que o TCC não vai agregar valor à minha profissão? Eu acho que o questionamento é como a gente chamou uma pergunta retórica. Todo mundo Isso. já sabe a resposta, né? E acho que a gente falou bastante dessa resposta aí. É impossível que eu, buscando melhorar uma habilidade, eu não me desenvolva, né? Pessoal e profissionalmente. Então, muito obrigada a todos que ficaram até o final do vídeo, né? E nós pedimos para que sigam o nosso canal e que compartilhem esse vídeo ou que coloque um like no vídeo, porque isso nos ajuda a seguir produzindo conteúdos de valor para todos esses alunos que desejam aprovar o TCC. Compartilha aí com seus amigos, compartilha com aquele colega que fala que ele não sabe escrever, tá? Compartilha lá com aquele sujeito que está falando assim, ai, já está chorando aí com medo do TCC. Vem com a E, gente, vai dar sobretudo, certo. com os que afirmam que o TCC não serve para nada. Será? Tá certo. Valeu, Eretusa, obrigado, viu? Um Até abração. o, até o próximo. Tchau, tchau.